Estenda sua mão para frente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, Senhor, que veio, Senhor, como intermediário da tua voz neste lugar. Senhor, usa, Senhor, como um vaso, como um instrumento, Senhor, em nome de Jesus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Vai de encontro a cada necessidade, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha, Senhor, tirar a cauterização de nossa mente, Senhor, e que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, para que nós possamos ouvir e entender a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus hoje aí? Amém. E ontem, quem estava? Ih, era poucos ontem. E ontem, quem estava? Glória a Deus por isso. Irmãos, meus irmãos, por gentileza, pode se sentar, né? Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Confesso que não é fácil, né? Não é fácil, é um desafio toda vez que a minha esposa, como nós estamos à frente do culto de quinta-feira, aí eu perguntei para ela no domingo: amor, quem vai pregar quinta-feira? Para a gente passar para a agenda para anunciar. Ela: você. Aí já deu um frio na barriga já, né? Que é um desafio, né? Por mais que fala, hoje eu estava conversando com a minha irmã no Zap. Aí eu falei: eita, tô com medo. Ela: do quê? Eu que vou trazer a ministração hoje para a igreja. Ela: você já é pastor, já está acostumado já. Aí eu falei: que nada, dá um frio na barriga. E realmente é, né? Dá um frio na barriga toda vez. Eu subindo ali, as pernas pesou ali e tal. Aí eu falei: em nome do Senhor Jesus Cristo eu vou conseguir. E eu agradeço a Deus que esse temor, né? Que esse medo assim, esse frio na barriga ainda esteja comigo. Porque se uma pessoa que sobe aqui, né, e já sobe se achando: não, eu sei, já sei o que eu vou falar, né, tem aquela desenvoltura, é porque o Espírito Santo de Deus já não está mais nele. Porque quem sobe aqui tem que subir temente ao Senhor, né, para ser totalmente dependente do Senhor, né, falar: eu não sei nada, Senhor, eu estou nas tuas mãos, que o Senhor venha usar a minha vida. Então, se uma pessoa sobe aqui já achando que sabe de tudo, o Senhor abate, não é verdade? O Senhor abate para mostrar para ele que ele não sabe de nada. Amém? Então, peço aos irmãos, estamos no nosso segundo dia da nossa campanha Autoridade Apostólica de Elias, né? Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 22. Antes de ir para o capítulo 18, pode deixar no 17, irmãos. E permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer muita leitura hoje. Amém? Então, assim, antes de estar começando aqui a minha ministração, eu fiquei hoje do período da manhã até quase agora 6 horas, 6:30 da tarde, folheando a Bíblia do Senhor. E, meu Deus, o que eu vou falar para a igreja, né? E sabe aquela coisa ali, olha para lá, olha para cá, faço pesquisa, olho a Bíblia, leio e fiz aqui um rascunho. E eu quero falar aqui, nesta noite, os 4 perfis de Elias. 4 perfis de Elias. Repita comigo assim: humildade, obediência, dependência e homem de Deus. Esses são os 4 perfis que eu quero falar, quero compartilhar, na verdade, nessa noite com os irmãos, amém? Antes de estar entrando aqui na história, no capítulo 17, eu olhando aqui nos versículos anteriores ao capítulo 17, quero falar a respeito acerca de Acabe. Acabe era filho de Omri, né, seu pai que reinou Israel por 12 anos, né? E ao morrer, Omri, seu pai, passou o seu trono, o seu reinado ao seu filho Acabe, que reinou Israel por 22 anos. Nesse período, Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Ainda pior, ele tomou por esposa Jezabel. Jezabel, que era filho do rei Etibaal, rei dos Sidonitas, um povo de mau e grandes pecadores, que vivia nas orgias sexuais. Um povo que todavia aborreceu ao Senhor Jesus Cristo. E ao se casar com Jezabel e adorar a Baal,
e adorar Baal, o Senhor Jesus Cristo ficou mais irado com o Acabe, com o rei Acabe. Então Deus precisava mostrar para aquele povo de Israel que já estava corrompido, mostrar para o rei Acabe naquela época que tinha um rei Israel, né, que tinha um Deus em Israel. Então o próprio Deus levantou o profeta Elias, né, para ir profetizar contra Acabe. Amém, irmãos? Amém. E profetizar o quê? Que jamais, que algum tempo iria ficar sem cair chuva naquela terra. E eu lendo aqui nesse versículo, antes do capítulo 17, está aqui no versículo 16, no capítulo 16, verso 31 em diante, né, que o rei Acabe, ele construiu uma fortaleza de madeira, uma fortaleza na qual ele podia se defender de qualquer ataque militar daquela época, mas ele jamais poderia, né, escapar de uma grande seca que estava por vir, quando o profeta Elias profetizou que iria ficar um tempo sem chover. Então o rei Acabe, ele pensou, agora que eu vou contra Elias. Então, seguindo aqui em diante, capítulo 17, pode acompanhar comigo e permaneça a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer bastante leitura. Está escrito assim no verso 1: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Foi o que o profeta Elias profetizou para o rei Acabe naquele momento. Então eu quero dizer assim, irmãos, pode reparar, né, eu fazendo algumas pesquisas, né, olhando assim, fazer uma interpretação dessa leitura desse primeiro versículo, eu pude ter uma conclusão. Pode reparar que no início o texto bíblico aqui não aponta Elias como um grande homem de Deus, não. Você pode se chocar, falar: meu Deus, o que está falando? Ele sim era um homem de Deus, mas no início ele não, aqui no texto não fala que Elias era um grande homem de Deus. Ele era um homem simples, ele era um homem humilde, como eu e você, né? O Deus procura pessoas humildes, pessoas simples para fazer a sua obra. Ele não procura aquele que já, não, eu sei de tudo, né? Tem pessoas assim no nosso meio: não, eu sei, se eu não fazer, ninguém faz. E não é dessa maneira não, irmãos. Deus procura os simples, Deus procura os humildes para fazer a obra do Senhor. Amém? Peço aos irmãos que vá lá rapidamente, não perca esse versículo. Vamos fazer essa leitura rapidamente, 1 Coríntios, verso 1, 26 e 27, do 26 ao 29, para os irmãos verem como o Senhor chama os pequenos, chama os fracos para fazer a obra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 e 29. Está escrito assim, o apóstolo Paulo fala assim: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não sois muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, não para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém, irmãos? Isso daqui prova que o Senhor chama aqueles que são fracos, aqueles que são pequenos, aqueles que são humildes, né? Não chama aqueles que já são capacitados. Amém, irmãos? Pode voltar lá para o nosso versículo de 1 Reis, capítulo 17. Vamos seguir em diante. Amém, irmãos? Amém. Então, lendo aqui no verso 2 agora: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, após o profeta Elias profetizar contra o rei Acabe, veio a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão.
E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali sustente, pois se fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro e de Carite, que está diante do Jordão. Se você reparar aqui no versículo 2 até o verso 5, isso daqui já mostra um perfil do profeta Elias. Ele foi humilde. No início ele foi humilde. Ele reconheceu que Deus era na vida dele, né? Deus chamou ele com humildade, como uma pessoa simples, para ir e fazer a obra dele. Se você quer ser usado por Deus, seja humilde diante da presença do Senhor. Jamais deixe subir ao teu coração algum vestígio de exaltação no seu coração. Jamais você possa falar assim: se eu não fazer, ninguém faz. Não faça isso, porque jamais o Senhor vai usar você para fazer a obra dele. Amém, irmãos? E podemos visualizar aqui também obediência. Obediência no versículo 2 em diante, do 3 em diante. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. Ele foi obediente, o profeta Elias. Ele foi obediente. No 4, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. No 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. No decorrer, irmão, deste versículo, nós fazendo uma analogia, uma visualização, fazer uma análise desse texto aqui, desse versículo, do versículo 3, né, conforme foi. Ele foi obediente porque o Senhor o mandou. Amando do Senhor, ele foi, né, e se escondeu. Se nós parar e pensar, poxa vida, está diante da presença do Senhor e vai se esconder, logo nós imaginamos o que? É covarde, está se escondendo, é covarde. Mas não, ele foi obediente, ele obedeceu a voz do Senhor. Ele falou: vai, né, esconde-te junto ao ribeiro de Carite. Ele se escondeu, porque o Senhor mandou. Se nós olharmos pelos nossos olhos humanos hoje, falar: não, o profeta Elias, ele foi covarde, ele se escondeu, ele fugiu, né? Não, vai se esconder, eu vou fugir, sou covarde. Não, ele apenas obedeceu a voz do Senhor Jesus Cristo. Um relato forte, irmãos, de obediência, né? Eu estava fazendo uma pesquisa hoje cedo. Um relato forte de obediência: se nós obedecermos a Deus, seremos abençoados. Não precisa abrir, encontra-se no livro de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 7, onde Simão Pedro, né, estava ali com seus companheiros, lavando as redes após uma noite toda de pescaria, não pescou nada, não conseguiu arrumar peixe nenhum. Então o Senhor Jesus Cristo, se aproximando, falou que ele voltasse para o mar, né, e lançasse a rede. Então Pedro, Simão, ele também foi obediente, ele foi abençoado. Então ele jogou a rede, e quando ele puxou, após o mando do Senhor, ele conseguiu bastante peixe, que no texto lá fala que o barco quase foi a pique, quase afundou de tanto peixe que ele conseguiu pescar naquele momento. Amém, irmãos? Os irmãos não reparam, porque toda vez aqui dá um nervosismo. Quem sobe aqui sabe do que eu estou falando, né? Versículo 6 em diante. A respeito fala de dependência. Está assim, ó: e os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Se você analisar, quando ele foi contra o rei Acabe, ele profetizou que ia ficar um período sem chover. Então os rios, eles se alimentam, se abastecem da chuva. Então nesse período, quando ele estava junto ao ribeiro, né, no ribeiro de Carite, próximo de Jordão, tinha aquela reserva ainda. Então aquela reserva acabou secando, porque não estava chovendo na época. Versículo 8. A viúva de Sarepta, então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi.
Obediência, mais uma vez está aqui. Levantou e se foi. Opa, glória a Deus. Então ele levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva, uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peço-te um vaso e um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhe um par 2 cavacos, é isso mesmo, cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Muitas das vezes, irmãos, nós agimos na verdade como essa viúva, mesmo diante do profeta, mesmo diante do Senhor, né? Estamos do lado do Senhor, estamos na presença do Senhor, nós acreditamos que o Senhor pode fazer na nossa vida. E essa mulher, ela desacreditou, ela também mal sabia que era um profeta que estava ali pedindo pão, pedindo água, então ela desacreditou. Muitas das vezes nós agimos dessa maneira, irmãos. Estamos na presença do Senhor, diante do profeta, que é o nosso Cristo, né? E nós desacreditamos do que o Senhor pode fazer na nossa vida. Ah, mas meu Deus, se eu dar aqui os 10 reais vai me fazer falta. Desacredita do poder do Senhor. A palavra foi lida aqui. Nosso presbítero leu a palavra. Se você dá de coração, fazer igual aquela mulher, a viúva tinha apenas 2 moedinhas, né, que depositou mais do que aqueles que estavam depositando ali. Ela acreditou. Se você acreditar da mesma maneira, o Senhor vai ser fiel na sua vida. Ele vai suprir as suas necessidades. E não se detenha diante da presença do Senhor. Acredite, creia nele, que Ele fará a sua vida abundantemente ser próspera. Amém, irmãos? Dando continuidade aqui no versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela se não acabará, e da botija o azeite não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Palavra profética, né? A farinha da panela não faltará, o azeite não acabará. Então crê, irmãos, que o Senhor, Ele é o Deus da provisão na sua vida. Não se preocupe com o que há vez de comer ou há vez de vestir, está na palavra, porque o Senhor, Ele vai suprir as suas necessidades. Verso 15: E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Repare, ela só tinha apenas um bocadinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija, né? Mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é constante, né? E está escrito aqui no verso 16: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério de Elias. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Aleluia. Agora eu quero que os irmãos, vamos estar adiantando aqui, porque o nosso horário também é curto. No capítulo 18, agora que eu vou entrar aqui no capítulo 18. Agora chegou a parte que eu quero falar mesmo. Glória a Deus. Amém. Os irmãos estão quietos, não sei porquê. Amém. Está escrito assim no verso 18, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Até esse momento aqui. 1 Reis 18, 22. Antes do 22, eu queria estar aqui, que os irmãos abrissem a sua Bíblia, agora no verso 17, do capítulo 18. Está escrito assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque
deixastes os mandamentos do Senhor, e seguistes a Baalim, é isso mesmo, Baalim. Agora, pois, enviou junto a mim todo Israel no Monte Carmelo. Junto a mim no Monte Carmelo. Aí poxa vida, Monte Carmelo tem um significado, né? Eu fui pesquisar, porque o Monte Carmelo significa jardim. Se estiver errado, que o bispo venha, né, dar uma orientação. Jardim ou campo fértil, né? Local onde foi, digamos assim, um octágono daquela batalha. Eu pude até imaginar, né? Estava pensando lá em casa assim, pude até imaginar se tivesse aquele cara do UFC, ladies and gentlemen, não sei o que, sabe? De um lado estava ali o profeta Elias com seus 4 perfis. Quais são os 4 perfis? Quem lembra aí? Humildade, obediência, dependência e homem de Deus. Um só. E do outro lado estavam os profetas de Baal, 450 profetas. Que covardia, né? 400 profetas de Baal, endemoniados, sabe? Aquela coisa, 450 contra um só. Você pode falar, meu Deus, quem não conheceu o texto bíblico aqui vai falar, já era, acabou com o profeta Elias. Mas não, vamos lá. Vamos continuar aqui. E assim, verso 17, agora o 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. E agora, pois, enviei junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? O profeta Elias perguntou para aquela multidão, né, que estava ali, todo aquele povo junto ao Monte Carmelo, perguntou: até quando, né, cocheareis em 2 pensamentos? Infelizmente, irmãos, dentro da igreja tem pessoas ainda assim desse tipo, com 2 pensamentos. Um pensamento está aqui na igreja, né, pensamento dividido. Um momento está aqui na igreja, o outro está lá no mundo. Né, eu já falei aqui, já ministrei a respeito do crente camaleão. Né, aqui na igreja ele é crente. Quando ele pisa ali para fora, o bispo não está vendo, os pastores, os irmãos, né, meus líderes não estão vendo. Ah, vou ali no fluxo ali, vou passar pelo fluxo, agora eu sou do fluxo. É o crente camaleão. Infelizmente, tem esse tipo de pessoa dentro da igreja, irmãos. Então vamos vigiar, né, nas nossas atitudes, mesmo fora aqui do âmbito da igreja. Vamos vigiar nas nossas atitudes, no que nós estamos fazendo. Foi dito aqui pela pastora Elienay no louvor: você pode enganar qualquer pessoa, mas Deus você não engana. Nós não conseguimos enganar Deus de jeito nenhum. Então vigia nas suas atitudes. Amém? Talvez você veio aqui e queria ouvir uma outra pessoa estar ministrando um outro tipo de coisa, mas não, é o que o Senhor trouxe nesta noite. Então segura aí, segura na cadeira. Aleluia. Amém. Dando continuidade aqui, irmãos. Então enviou Acabe todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E o Senhor, se o Senhor é Deus, o profeta Elias falou assim: se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Ou seja, aquela pessoa: estou com um pé na igreja, outro pé no mundo, não sei para onde ir. Sabe aquela pessoa neutra? Não existe quem crente neutro. Ou é sim ou é não. Amém? Amém. No verso 22 aqui: então disse Elias ao povo: Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. O que eu quero dizer aqui nesta noite:
Suponhamos que o profeta Elias se negasse a fazer a obra. Ah, eu não vou não, Senhor. Ele ficou escondido, vamos supor que ele ficou escondido lá no capítulo 6, do 3 em diante, ficou escondido. Se ele se negasse a fazer a obra do Senhor, tinha mais 100 irmãos para fazer a obra. Se tem alguém aqui ainda com pensamento, eu não vou fazer nada na igreja para a obra do Senhor, fala para o teu irmão que está do seu lado aí, ó. Irmão, fica tranquilo. Pode falar, irmão, fica tranquilo. Se você não for, Deus levanta outro no seu lugar. Então se você não for, Deus te levanta outro no seu lugar, fica tranquilo. Mas depois você vai ter que responder para Deus, não é para ninguém não. É verdade, irmãos. Se o bispo não fosse, na época que eles converteram em 1900, não lembro quanto. Desculpa aqui, bispo. Se ele não fosse, se ele se negasse aí fazer a obra do Senhor, Deus levantava outro no lugar dele. Hoje estaria aqui um outro bispo de cabelo e tal. Mas não, está aqui o nosso bispo, é bênção do Senhor. Tem um grande carinho, um grande respeito por ele. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. No verso 23 do capítulo 18, pode estar lendo, tá, irmãos? Pode estar acompanhando aí. Deem-se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre lenha, porém não lhe metam fogo. E eu preparei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai, no verso 24, então invocai o nome do vosso Deus. Repare aí que é Deus com D minúsculo. Às vezes eu fico bravo nisso, né? Minha esposa, nós visualizamos às vezes pessoas aí digitando no Facebook, no WhatsApp, Deus com D minúsculo, né? Repare bem, tá aqui, ó, vosso Deus, esse Deus aqui é Deus com D minúsculo, ele não tem poder nenhum. Agora, quando você vê um Deus com D maiúsculo, ele é o nosso Deus. Amém? Então, fique esperto aí quando você for digitar aí uma mensagem para alguém. Irmão, Deus abençoe sua vida com D minúsculo, cuidado. Coloque o Deus com D maiúsculo. Amém? Invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus, agora com D maiúsculo, que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu. E disseram, é boa esta palavra. No verso 25, e disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, um D minúsculo, e não metais fogo. E tomaram um bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, o Deus Baal. Eu fiz aqui uma pesquisa, eu falei, meu Deus, quem é Baal? Deixa eu ver quem é Baal antes de eu falar na igreja. Baal era um deus do sol, né? Da chuva, trovões, da fertilidade, da agricultura, era o que eles acreditavam, aquele povo. O povo cananeu e fenícios, povo daquela época, tá? Se eu estiver errado, bispo, o senhor possa não está falando bobagem aqui, amém, irmãos? Amém. Depois do Senhor a gente conversa lá. Amém. E tomaram o bezerro, no verso 26. Tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar. Eu até dei risada hoje quando eu li esse versículo aqui. Eu lembrei do pastor Eli, né, que imagina, eu fiquei imaginando esses 450 profetas de Baal saltando, pulando, dando cambalhota, gritando, rodopiando, invocando esse Deus Baal aqui, e nada aconteceu. Eu achei engraçado. Imagina, né, pulando lá, Baal, nos responde, tal, não sei o que, e nada aconteceu. Né, para vocês verem, irmão, que esse Deus não tinha poder nenhum, e mesmo assim o povo de Israel já estava contaminado, né, por essa adoração aqui, essa falsa adoração ao Deus Baal. Isso através do rei Acabe e a sua esposa Jezabel.
Então no verso 27, e sucedeu que ao meio-dia Elias o zombava. Olha para você ver. Depois o profeta Elias começou a zombar deles, porque eles saltavam, rodopiavam, pulavam e nada aconteceu. Está escrito aqui, não é eu que estou falando. E sucedeu que ao meio-dia Elias, o profeta Elias, zombava deles e dizia: clamai a alta vozes, porque ele é um Deus, com D minúsculo. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem, porventura dorme e despertará. Talvez o Deus dele estaria procurando Pokémon, né, no Facebook, conversando coisas que não devem. Então o profeta Elias começou a zombar, né? Clame em alta voz, vê o que ele pode fazer. Talvez esteja dormindo e talvez desperte. Você vê como que é as coisas. No verso 28, e eles clamavam em grande voz e retalhavam-se com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que no verso 29, e sucedeu que passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma do Deus Baal, o Deus que eles acreditavam que tinha poder algum. Não houve resposta nenhuma, né? Então aqui no 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. A todo o povo se chegou a ele e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Quantos altares estão quebrados aqui nesta noite? Quantas pessoas que um tempo atrás sentiam a presença do Senhor não sente mais a presença de Deus? Por mais que esteja ali todo dia, domingo, quinta na igreja, não sente mais a presença do Senhor. O Senhor não tem mais recebido a adoração, porque está quebrado o altar. Não sente mais o temor do Senhor Jesus. Não chora mais diante da presença de Deus. Eu lembro um tempo atrás, quando eu estava no primeiro amor. Era muito bom, né? Quando nós vamos crescendo na presença de Deus. Não que isso se acaba, não, que nós vamos crescendo, vamos ganhando mais experiência diante da presença de Deus, né? Mas eu lembro quando ali eu não sabia nem ler direito a Bíblia, né? Não sabia nem orar, não. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar, nem pedir, mas não sabia nem orar direito, né? E ali eu chorava, estava ali tentando ler algum versículo da Bíblia na cozinha de madrugada, antes de casar, e ali eu chorava, sabe? Chorava diante dos pés do Senhor, e chegava a molhar até a Bíblia com as minhas lágrimas. Ali era um tempo gostoso. Quantas pessoas que já passou por isso, e por mais que esteja na presença de Deus, não sente mais a presença de Deus. Está aqui todo dia na igreja, é quinta, é domingo, e não sente mais a presença do Senhor. E muitas das vezes reclama do ministro, reclama do louvor, reclama da palavra, falando: o culto eu não gostei hoje não gostei do culto hoje não senti nada. Mal sabe a pessoa que o problema não é a igreja, não é o corpo em geral, o corpo de Cristo. O problema está com ela. Ela que tem que consertar o seu altar diante da presença de Deus. Ela que tem que oferecer um sacrifício verdadeiro diante da presença do Senhor. E quantas vezes o Senhor tem nos falado aqui, dia após dia, culto após culto: conserte-se diante da presença do Senhor, a volta está próxima. E mesmo assim, muitas das vezes nós estamos brincando de ser crente, né? Desculpa, irmãos. Desculpa. Talvez não seria isso que você queria ouvir, mas é o que o Senhor está falando. Esta palavra aqui eu pude refletir também nas minhas atitudes, né? Consertar o altar é dia após dia, culto após culto. Conserte o altar, se conserta com o Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim estamos só procurando Pokémon, que agora é a moda, só isso. É só zap o dia todinho no celular, Facebook. Mas e a Bíblia? Vamos ler um pouco. Deixa o celular de lado, vamos ler a Bíblia um pouco. Aleluia. Às vezes eu me pego nisso, não um Pokémon, porque eu não gosto desse negócio. Mas sabe, às vezes eu converso com um irmão ali, outro aqui. Mas e a palavra do Senhor? Quantas vezes você leu a palavra hoje?
Pelo menos um versículo. Um versículo só. Ou orou ao Senhor, pelo menos agradeceu a Deus por mais um dia que você, que o Senhor te sustentou, que você abriu seus olhos e pôde respirar, pôde andar com saúde. É o que o Senhor quer nesta noite. Conserta, irmão. Conserta o teu altar nesta noite. O Senhor espera verdadeiros adoradores. Não adianta nada a gente oferecer sacrifício de touro se o nosso altar está quebrado. Vamos consertar o nosso altar, irmãos. Posso ouvir um amém bem alto aí? Amém! Então os irmãos estão gostando da palavra. Glória a Deus por isso. No verso 31, e Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. E em nome do Senhor, depois fez um rego, em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. No verso 34, e disse: enche de água 4 cântaros, ou seja, 4 vasos, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E disseram segunda vez, dizendo: ainda fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Verso 35, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Verso 36, e sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse ao Senhor: Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me o Senhor: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda também a água que estava no rego. No verso 39, e que havendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Vocês veem, irmãos, quando uma pessoa ela tem intimidade com Deus, voltando lá, quando uma pessoa ela é dependente, quando uma pessoa é humilde, quando ela é obediente, ela se torna uma pessoa de Deus, um homem de Deus. Eu não me refiro ao homem, o sexo masculino, mas homens e mulheres de Deus. Quando nós termos esses 4 perfis de Elias, estaremos diante da presença do Senhor. Não adianta você querer fazer a obra do Senhor sem humildade. Não adianta você querer fazer a obra do Senhor sem obedecer. Não adianta você querer fazer a obra do Senhor sem depender dEle. Jamais você vai se tornar um homem ou uma mulher de Deus se você não tiver esses perfis. E o Senhor espera isso de cada um aqui nesta noite. Amém? Homem e mulher de Deus. Aleluia. Então está finalizando aqui, irmãos. Glória a Deus por isso. Verso 41. Verso 40. Aliás. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou a espada. Aqueles 450 profetas de Baal morreu. Não adiantou nada saltitar, pular, fazer o que fosse, acabou morrendo, porque aquele Deus deles ali não tinha poder nenhum. Qual Deus você está adorando? O Deus de Acabe ou o Deus de Israel? Não deposite a sua vida, as suas coisas, a sua família ao Deus de Acabe, mas sim o Deus de Israel, o Deus do profeta Elias, que esse sim, ele é capaz de, independente do que for, ele pode transpor paredes, ele pode fazer o impossível na sua vida. Deposite a sua confiança no Deus de Israel. Assim como ele fez aqui, ele clamou. Quando uma pessoa tem intimidade com Deus, tem esse perfil, ele pode clamar ao Senhor. Não precisa pular, não precisa saltitar, dançar.
É só clamar. Ele clamou. Ele clamou uma vez só. Senhor, responde-me, Senhor, responde-me. E o Senhor veio e respondeu. Mas nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Que a partir desta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada pessoa que está aqui possa estar levando consigo, eu costumo falar isso na célula, né? Possa estar levando consigo uma porção. Acredito que o Senhor falou pelo menos com uma pessoa aqui nesta noite. Pelo menos com uma pessoa, acredito que o Senhor falou nesta noite. Que nós possamos demonstrar a dependência de Deus. Não ser independente. Eu que mando na minha vida, faço o que eu quiser. Vai nessa força aí que você vai ver onde você vai chegar. Seja dependente de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Estou finalizando. Está acabando ali. Meu Deus do céu. O horário já foi. No verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu e subia a comer e beber. Mas Elias subiu ao cume de Carmelo e inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe. Disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não se torne... Aparelha o seu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entrando no seu carro, enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Ele fugiu e meteu o pé, em outras linguagens. Foi embora. Era um rei poderoso. Mas ele se rendeu ao poder do Deus poderoso, o nosso Deus. Ele ficou com medo e fugiu, subiu no carro e foi embora. Cadê o seu poder, a sua glória, o seu reinado? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, até aqui o Senhor Jesus Cristo me passou. Peço aos irmãos que as palmas louvem ao Senhor.